O Evangelho da Graça, a introdução ao Evangelho da Graça, seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, e você que se interessou em participar aqui dessa série de vídeos que nós vamos fazer sobre o Evangelho da Graça de Deus. Você que não sabe nada sobre o Evangelho da Graça, você que está começando a aprender sobre o Evangelho da Graça, essa sequência, né, de compartilhamentos para você, tá? É para você. Então são questões muito básicas sobre o Evangelho da Graça que vai ajudar você nesta caminhada aí na sua fé, tá? E essa primeira aula é a introdução ao Evangelho da Graça, tá? Seja muito bem-vindo. Gostaria do seu apoio. Se você está acompanhando aqui pelo YouTube, então já curte esse vídeo aqui. Quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Para você acompanhar toda a série de mensagens. Tá? Ative o sininho da notificação para você ser avisado, ser notificado quando chegar um vídeo novo aqui, tá? Então, vamos agora para a aula. Nós vamos falar agora, então, a introdução do Evangelho da Graça. Essa é a primeira aula, tá? A definição do Evangelho da Graça, né? Então, o termo Evangelho, ele significa boas novas. No contexto cristão, tá? Ele se refere à mensagem central de que Deus, em seu amor e misericórdia, oferece salvação e vida eterna gratuitamente a todos que colocam sua fé em Jesus Cristo. Tá? Então, evangelho é uma boa nova, uma boa notícia. Tá? É uma notícia boa. Então, a pregação do evangelho são boas notícias para as pessoas. Boas notícias de salvação. É isso que deve ser pregado. Esse é o evangelho. Nós não estamos falando aqui dos 4 livros do Novo Testamento, dos 4 primeiros, né, ali do Novo Testamento. Nós estamos falando do Evangelho. O Evangelho é tudo aquilo na Bíblia que contém, né, que tem a boa notícia de salvação, que tem a obra consumada de Jesus, que estamos falando do Evangelho da Graça. Então, o Evangelho da Graça de Deus significa a boa notícia da graça, a boa notícia do favor que nós não merecemos, a boa notícia de que a salvação é gratuita, a boa notícia de que nós não precisamos pagar pela salvação. Então essa é a definição, né? Nós falamos aqui, né, que ele oferece salvação e vida eterna gratuitamente a todos. Essa oferta, ela não se baseia então nos nossos méritos. Eu mereço a salvação porque eu faço coisas boas, porque eu vou aos cultos, porque eu jejuo, porque eu oro, por isso que eu mereço salvação, porque eu estou sempre obedecendo aos mandamentos, eu mereço salvação. Enfim, tudo aquilo que gera mérito não é o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça de Deus, ele não está baseado em méritos, nem em obras que a pessoa faz, nem em esforços pessoais. Eu não estou dizendo aqui que nós somos contra se esforçar na vida. Eu estou dizendo que para a salvação não há nada que você possa fazer como esforço humano ou religioso que te dê esse mérito da salvação, que faça você merecer a salvação, porque a salvação é unicamente pela graça. Então a graça pode ser entendida como favor imerecido de Deus, concedido independente de nossas ações. Salvação é pela fé, é para aquele que crê. Então o Evangelho da Graça ensina isso. Você que está iniciando agora, aprendendo sobre o Evangelho da Graça, você que está começando a entender, a abrir o seu entendimento, saiba disso. O Evangelho da Graça é a mensagem, é a pregação, né? Vamos colocar aqui como a pregação que o favor de Deus, a salvação, é concedida independentemente das nossas ações. Tá? É para aquele que crê. Isso é a mensagem pura do Evangelho da Graça. Definição do Evangelho da Graça ainda, né, em Efésios 2, 8 e 9. Esse texto aqui traz uma grande clareza
para a gente, né? Porque pela graça sois salvos. Então você é salvo pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. Tá? O que não vem de nós? A salvação é dom de Deus. Ela é recebida pela fé. Tá? É dom de Deus, um presente de Deus. Não vem das obras, não vem daquilo que eu faço de bom, não vem de obedecer à lei, não vem das obras, para que ninguém se glorie, tá? Para que ninguém diga eu mereci a salvação. Eu era um exemplo de cristão, eu era um exemplo de pessoa, eu mereço a salvação. Não. Quem está buscando assim a salvação não está debaixo da graça de Deus, não está vivendo o evangelho da graça. Quem ensina isso não está pregando o evangelho da graça. A distinção entre lei e graça é muito importante, essa parte aqui dessa primeira aula, então preste bem atenção, é muito importante a gente compreender isso, a distinção entre lei e graça. Para compreender plenamente o evangelho da graça, é essencial a gente entender sobre isso, tá? Sobre lei e sobre graça. Nós precisamos entender esses dois pontos, tá? Para que a gente consiga, então, entender melhor o evangelho da graça de Deus e ensinar também, né? A lei. Então, a lei, ela se refere ao conjunto de mandamentos e preceitos dados a Moisés no Antigo Testamento. Isso é a lei. O conjunto, todos os mandamentos, os preceitos dados por Moisés no Antigo Testamento. Então, você lê, por exemplo, Levítico, e você quer aplicar agora, ele não faz sentido, porque isso é lei, é para quem estava debaixo da lei dos mandamentos que foram dados. Tá? Então, hoje ensinar que a gente tem que guardar alguma coisa que está em Levítico, por exemplo, né? Estou dando um exemplo aqui que está em Levítico, por exemplo, e a gente ensinar isso para a igreja fazer, para a igreja guardar, nós estamos ensinando eles a lei. E nós estamos debaixo da graça de Deus agora. Tá? Nós pregamos o evangelho da graça de Deus. Então, incluindo inclusive os 10 mandamentos e outras ordenanças. E nós vamos ver isso para frente aqui nesse compartilhamento, nesse curso. Nós vamos ver mais isso para frente. Então, acompanhe cada vídeo que nós vamos postar aqui sobre o Evangelho da Graça de Deus. Então, a lei inclui tudo isso, inclui inclusive os 10 mandamentos. Algumas pessoas fazem separação, né, da lei cerimonial, da lei, mas a Bíblia não ensina isso. E eu torno a dizer, nós vamos ver isso nos próximos vídeos. Tá? Então, se você não é inscrito, se inscreve e curte o vídeo aqui e ative a notificação para você receber todos os vídeos que nós vamos postar aqui. Serão uma série de, acho que 10 vídeos que nós vamos fazer. Tá? Então, acompanhe tudo. Então, a lei é tudo isso, todo o conjunto de preceito, mandamentos dados a Moisés, né, para Moisés passar isso para o povo. Tudo isso é lei. É importante entender agora, isso é lei. Tá? Tem alguma coisa citada no Novo Testamento sobre a lei? Muita coisa. Tá? Muita coisa, inclusive Jesus citando, porque ele ainda estava ali vivendo debaixo da lei. Então, muita coisa que ele falou, ele estava repetindo a lei, cumprindo a lei. Tá? Então, é importante, irmãos, que você e eu, nós venhamos ter isso muito claro na nossa mente. Então, tem coisa no Novo Testamento que Jesus falou que é lei. Né? Por quê? Porque ele estava cumprindo a lei. Então, agora vamos para o próximo slide aqui. A lei, qual é o propósito da lei? É salvar? Eu quero guardar a lei para mim ser salvo. Eu obedeço tudo para mim ser salvo. Mas qual é o propósito da lei? A lei tinha como propósito revelar o padrão de santidade de Deus, mostrar como Deus é santo. Tá? Olha como Deus é santo. A lei fazia isso. Olha como Deus é santo. Para agradar a Deus, você precisa ser santo desse jeito.
tá? Mas a lei também expõe a natureza pecaminosa da humanidade. A lei expõe essa natureza pecaminosa e mostra a incapacidade do homem de cumprir perfeitamente os requisitos divinos, quer dizer, cumprir toda a lei, toda a exigência da lei. Tá? A lei mostra isso, mostra a santidade de Deus e mostra a incapacidade humana, como nós somos pecadores, né? Debaixo da lei, nós estamos em pecado, e essa natureza pecaminosa é revelada na lei e mostra também a nossa incapacidade de cumprir os requisitos, né, de santidade, de estar, né, agradando a Deus. Quer dizer, a lei mostra se é impossível. Olha só o quanto você precisa fazer para ser santo igual a Deus. Tá? Então, por meio da lei, ninguém consegue agradar a Deus. Por quê? Porque ninguém consegue cumprir a lei. Agora, olha só, então Jesus, gente, cumpriu a lei, tá? Nós vamos ver isso aqui nesse curso aqui durante os vídeos, tá? Vamos ler um texto aqui de Romanos 3:20. Porquanto, pelas obras da lei, nenhum ser humano será justificado diante dele, Deus. Quer dizer, nenhum ser humano vai ser visto como justo diante de Deus. Por meio da lei, tá? Eu estou cumprindo a lei, estou aqui olhando como fazer os 10 mandamentos, trazendo coisas do Antigo Testamento para agora, de Levítico, né, de Deuteronômio, mostrando para a igreja, olha, gente, nós temos que ser assim, fazer assim. Então aqui diz que porquanto pelas obras da lei, nenhum ser humano será visto por Deus, tá? Ou se tornará justo diante de Deus. A lei não justifica, porque pela lei vem o conhecimento de Deus, o conhecimento do quê? Do pecado. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei mostra isso, revela isso, tá? Como nós lemos agora há pouco. Então, você já entendeu um pouco sobre a lei, tá? Agora nós vamos ver um pouco sobre a graça. A graça, com a vinda de Cristo, a graça de Deus foi manifesta, né? Foi manifestada de forma plena, completa, tá? Diferentemente da lei, que exigia obediência rigorosa, a graça oferece perdão e reconciliação baseados na fé. Então, Jesus veio para cumprir a lei, porque ninguém é capaz de cumprir a lei, ninguém foi e ninguém é capaz de cumprir a lei, que exigiu o quê? Uma obediência rigorosa, quer dizer, se a palavra de Deus ainda ensina isso, diz que se você tropeçar, né, num desses mandamentos, você quebrou toda a lei. Quer dizer, então as pessoas vivem tentando fazer alguma coisa que é impossível de fazer, que é cumprir a lei, e isso às vezes é pregado nas igrejas para as pessoas fazerem. Eu não estou dizendo aqui, gente, você vai entender isso no curso, não se apresse, você vai ver isso nos vídeos, que aqueles que pregam o evangelho da graça de Deus não precisam amar, não precisam perdoar, não precisam orar, não precisam, entende? Porque as pessoas já levam para esse lado. E a gente vê isso também, Paulo, também, as pessoas perguntando isso para Paulo, né? Então, olha só, a graça de Deus, ela mostra, então, o perdão e a reconciliação baseado na fé, ou seja, para aquele que crê em Jesus, e não para aquele que tenta cumprir as leis. Jesus cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar, né? Ele nos substituiu, cumpriu a lei em nosso lugar. E através da sua morte e ressurreição, ele pagou toda a dívida do pecado, e proporcionou a nós acesso à salvação, acesso gratuito, como nós vimos lá nos primeiros slides. Olha só o que diz aqui em Romanos 6,14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, quem está tentando cumprir a lei está o quê? Debaixo desse domínio do pecado. Está debaixo do domínio do pecado. Quem está tentando cumprir a lei, pregando a lei, está debaixo do domínio do pecado.
Quem está debaixo da graça não está mais debaixo do domínio do pecado, tá? Uma coisa que nós precisamos entender é que nós estamos falando da natureza de pecado, não estamos mais sob esse domínio. Eu coloquei aqui alguns exemplos de mensagens fora do Evangelho da Graça para você entender assim, igrejas que pregam a graça, que não pregam a graça, tá? Então vamos entender um pouco aqui. Salvação pelas obras, né? Algumas doutrinas ensinam que para ser salvo o indivíduo deve cumprir uma série de rituais, seguir regras, inclusive regras específicas, realizar boas obras para ganhar, né, para merecer o favor de Deus. Então, é esse tipo de mensagem que leva esse peso às pessoas, onde ela nunca vai conseguir cumprir esses requisitos todos, tá? Eu não preciso cumprir, daí vai virar o que a minha vida? Vou virar alguém que vive no pecado. Não, nós não estamos debaixo do domínio do pecado. A graça de Deus, ela te dá outra perspectiva de vida. Quando você começa a entender o evangelho da graça, você vê que você agora é uma nova natureza e você não vive no pecado porque você está obedecendo a lei, mas não vive no pecado porque você tem agora o entendimento do amor de Deus e você recebeu agora uma nova natureza, você é uma nova pessoa, tá? Essa perspectiva coloca ênfase, né? Essa perspectiva de salvação pelas obras coloca ênfase na capacidade humana de alcançar a salvação, o que vai contra a mensagem do Evangelho da Graça. Tá? Então, algumas pessoas creem que elas são boas, que estão ouvindo, que Deus está ouvindo a oração delas, porque ela tem obedecido à lei. Tá? Então, isso vai contra o Evangelho da Graça, porque o Evangelho da Graça afirma que a salvação é um dom gratuito de Deus, lembra que nós falamos agora há pouco? Não baseado em nossos esforços. Então, é uma outra perspectiva, né? É a importância da graça na vida cristã. A compreensão e a aceitação da graça de Deus tem implicações profundas na vida dos filhos de Deus. É muito importante que os filhos de Deus entendam a salvação pela graça, o evangelho da graça de Deus. É muito importante. Não entendam apenas de forma mediana, mas que se aprofundem na compreensão do evangelho da graça. Tá? Algumas pessoas dizem assim, eu prego o evangelho da graça, ou lá na minha igreja pregam o evangelho da graça, porque a pessoa diz, não, a salvação é pela graça, tá? Você é salvo pela graça, você não paga a sua salvação. Só que tem o mas, né? Eu prego o evangelho da graça, a minha igreja prega o evangelho da graça, você é salvo pela graça, você não merece a salvação, mas você tem que fazer isso, mas você tem que fazer aquilo, mas então, quer dizer, não é o evangelho da graça pura, tá? Então, o que nós vamos ver nesse curso é como a gente vive essa vida no evangelho da graça, como a gente compreender isso, tá? Agora, olha só, a libertação da culpa, né? Essa é uma compreensão, essa é uma das implicações que nós temos, tá? Na vida cristã, que é a libertação da culpa. Então, ao reconhecer que nossos pecados são perdoados através de Cristo, nós somos libertos da culpa, libertos, né, da culpa e da condenação que o pecado traz. Algumas pessoas vivem debaixo de culpa e ela não toma ceia, não participa da ceia porque a ceia, eu estou indigno de participar da ceia. Quando ela vai orar, ela se acha indigna de orar, que Deus não vai ouvir ela se acha indigna de participar das celebrações onde está reunida a igreja, porque ela se vê culpada, ela pecou, ela está pecando. Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, não há condenação para você. Não há condenação para quem está em Cristo. Consegue compreender isso? Então, a libertação da culpa é uma das implicações que nós temos quando nós conhecemos o Evangelho da Graça. A capacitação para viver de forma piedosa. Tá? Então, para você que diz assim, agora então eu posso viver de qualquer jeito, posso chegar em casa aí bêbado, posso sair dirigindo bêbado, posso, enfim, pecar com todos os tipos de formas de pecado, posso fazer tudo isso agora. Tá? A graça não apenas nos salva, mas ela também nos capacita a viver de maneira que agrada a Deus. Você entende isso?
Então agora quebra as acusações de pessoas que dizem, quem prega o evangelho da graça pode viver de qualquer maneira. De forma alguma. A graça ela só não salva, mas ela nos dá uma nova vida. O Espírito Santo é dado a cada filho de Deus e ele nos guia e nos fortalece nessa caminhada diária, tá? Então nós não somos pervertidos, né? Como algumas pessoas dizem, tem gente que confunde ainda a mensagem da graça com a teologia liberal, né? Nada disso. Vamos ver então Tito 2, do 11 ao 12, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo o que? Salvação a todos os homens. Então ela traz salvação, tá? Mas ela também ensina, ensinando-nos que, renunciando à piedade e às consciências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e plenamente, tá? Então, a gente tem uma vida piedosa, uma vida que agrada a Deus, tá? Ela agrada a Deus a nossa vida. Ela não é uma vida pecaminosa agora. Mas isso, claro, com a compreensão do Evangelho da Graça, nós vamos crescendo nesse entendimento e a gente vai vivendo a nossa identidade, que não é forçada por causa da lei, sabe? Não é forçada, não é algo imposto, você tem que viver assim, não. A graça de Deus te dá o entendimento e naturalmente você vive uma nova vida. Outra implicação na nossa vida cristã, esperança da vida eterna. A graça nos garante a promessa da vida eterna com Deus, uma esperança que vai além das circunstâncias temporais. Então, ela nos dá certeza de salvação. Você para de viver uma vida cristã numa corda bamba. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não é aquele que obedeça à lei, mas que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna, tá? Então, é uma vida dada, garantida por Deus a nós. Olha que importante nós entendermos. Então, essa foi a introdução do Evangelho da Graça. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula, se ela ajudou você. Comente alguns pontos sobre essa introdução. E, claro, gente, compartilha, fala para as outras pessoas sobre essas aulas que nós estamos tendo aqui. Muito importante, tá? Eu, desde 2009, eu gravo, distribuo materiais gratuitos, né? E-books, um site que nós temos aí com vários ensinos gratuitos, cursos que nós estamos disponibilizando em vídeo, tudo de forma gratuita. Se você quer apoiar e quer saber como apoiar, além de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, de comentar, tem um link aqui embaixo para você fazer parte dessa missão, tá? Então, vou deixar o link aqui na descrição, juntos na missão, e você pode ver ali todas as formas que tem para apoiar, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula. Não perca, tá? E convide mais um para participar.